Olá, alunos, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre PMBOK. Ele é o que implementa as práticas que a gente ouviu e aprendeu na nossa aula de gestão e projetos. O PMBOK é como se fosse uma norma que a maioria das empresas seguem. Vamos conhecer um pouco do PMBOK na nossa aula de hoje. Vamos lá para a aula. Fala pessoal, vamos lá para a aula de gestão empresarial e empreendedorismo. Na aula de hoje nós vamos ver uma visão geral do PMBOK e conhecer aí algumas técnicas de gestão que a gente pode usar para aplicar essa metodologia que é super importante nas empresas. Então, falando aí de PMBOK, nós já vimos que ele tem uma série de processos e uma série de partes que devem ser executadas. Nós vamos fazer uma visão geral de toda essa metodologia. Vamos lembrar que existem cursos específicos de gerenciamento de projeto. São cursos que vão falar o curso inteiro de gerenciamento de projeto. Nesse curso nós temos o quê? Uma ou duas aulas. Então é uma visão geral para a gente entender como é que a metodologia PMBOK funciona. No gerenciamento da integração, é onde eu tenho a integração do meu projeto e é onde eu junto todas as informações e geralmente faço uma reunião de abertura para conhecer a equipe que vai fazer o projeto. No gerenciamento da integração, tem aquela negociação inicial sobre prazo, sobre custo para que o processo seja viável. Eu tenho que criar o termo de abertura do projeto, eu vou assinar o termo de projeto quando ele for uma coisa possível. Então o gerente de projeto ele cuida para ver se o negócio é viável. Ele autoriza a sua execução quando a documentação de requisito inicial está pronta. Qual que é o escopo, qual que é o orçamento, qual que é o objetivo e assim vai. Ele faz então um plano de gerenciamento do projeto. Teve a reunião, o projeto iniciou, já estamos contando dias de execução e ele começa o trabalho dele fazendo uma divisão de todas as tarefas, indicando as ações necessárias para a sua execução e orientando o trabalho de projeto, entregando as tarefas para a equipe, norteando as etapas que foram definidas, tentando extrair o melhor de cada funcionário, monitorando esse seu trabalho, fazendo o acompanhamento e a revisão dos itens. Poxa, teve uma solicitação de mudança, alguma tarefa não deu certo, então controla essas mudanças, muda a ordem da tarefa, vê se isso vai ter impacto, solicita uma reavaliação e depois faz uma reunião final, obtendo as lições aprendidas, pensando na melhoria contínua, desenvolvendo o termo de encerramento, para que fique claro que o projeto foi finalizado, você fez a sua tarefa. E aí você vai ter que ter a anuência do teu chefe, do seu cliente, ele também vai assinar dizendo que ele está satisfeito com a entrega e o projeto oficialmente acabou. Então observa que o gerenciamento da integração, ele tem muito trabalho no início do projeto, mas existem tarefas de gerenciamento que são feitas durante a execução do projeto. O gerenciamento do escopo é outra tarefa muito importante. Então, o que é escopo? Nós escutamos algumas vezes essa palavra. De uma maneira bem precisa, escopo é o objetivo que se pretende atingir, com os seus limites e abrangências de uma operação. Então, o escopo é o objeto do seu projeto. Não é para você fazer mais e nem menos. Imagina que você está com um projeto complicado para fazer, aí chega o teu chefe e fala assim, poxa, não dá para você, junto com esse projeto, projetar o circuito? O trabalho do gerente de projeto é falar que não dá, tá? Você tem o projeto planejado para fazer uma tarefa, não é duas.
né? Quantas vezes isso acontece de forma destrambelhada na empresa, né? Você recebe uma tarefa, aí chega outra pessoa te dá outra tarefa, aí chega outra pessoa te dá outra tarefa. O que está faltando? Gerente de projeto. Ele vai lidar com o funcionário, peitar a gerência, garantir prazo. Então, gerente de projeto é sério e é complicado, né? Detalhar cada parte do projeto das suas entregas. O projeto é fazer a máquina, mas vai ter gente responsável por transporte, vai ter gente responsável por montagem, vai ter gente responsável por materiais, vai ter gente responsável por ligação elétrica. Isso são pequenos objetivos dentro do seu projeto, é um detalhamento do escopo. Aí ele elabora documentos com uma estrutura analítica de projeto, que é um diagrama que detalha os agrupamentos de atividades, cada parte do projeto vai ter a sua prioridade, ele vai verificar se uma tarefa atrasar, qual é o impacto de outras tarefas, né? Realizar alinhamento entre as partes, documentar a aceitação do planejamento. Imagina que você chega aí numa reunião e todo mundo resolve que a produção da empresa vai dobrar. Vamos fazer um projeto e nós vamos investir 50 mil reais. Em 6 meses eu quero dobrar a produção do meu projeto, da minha empresa. Aí chama os funcionários e avisa os funcionários que todo mundo vai fazer hora extra porque a empresa quer dobrar a produção. Só que tem funcionário que não pode, tem funcionário que não concorda, tem gente que nem entende por quê. Então, esse negócio de validar o escopo não é só com o gerente e diretor. Também é com quem vai executar o projeto, são com os funcionários, são as pessoas que vão trabalhar. Porque o pessoal tem que entender o objetivo, tem que achar razoável, senão tem coisa errada. Vai dar problema. E é claro, monitorar o escopo, né? A pessoa se comprometeu a fazer, depois a pessoa não faz, aí você pega ela, senão vai atrapalhar o escopo de todo mundo, atravessar a tarefa de outras pessoas, vai gerar atraso, então a pessoa tem que saber o que ela pode fazer. Várias vezes aí na minha carreira de projetista, chegava um gerente para mim e perguntava para mim, Celso, você consegue fazer o sistema de som de um celular? Claro, eu acho que sim. Ah, você acha? E o que você precisa para ter certeza? Porque acho não dá. Não, eu preciso qual é o celular, vai ser parecido com o outro, não, vai parecer assim, modelo, ah, conheço esse chip e eu consigo fazer. Quanto tempo você demora? Ah, eu demoro um mês. Aí ele anotava lá, o Celso consegue fazer e demora um mês. Aí tinha reunião de projeto e eu assinava também. Se o negócio não saísse em um mês, a vaca ia pro brejo. Então, se eu falar que faço em um mês e um mês não está pronto, o erro é do funcionário, entende? Então, esse é o trabalho de um gerente de projetos, né? Ele pergunta para as pessoas, coleta as informações. Agora, se a pessoa não sabe estimar o seu próprio trabalho, o gerente de projeto pode falar, o projeto vai atrasar por causa do Celso, o Celso falou que fazia, não fez, ele se compromete e não cumpre, eu quero que esse cara vá para a rua, eu preciso de um engenheiro melhor. E aí você perdeu o seu emprego e vai contratar outro. É estressante, né? Trabalhar com um projeto dentro do PMBOK. Gerenciamento do cronograma faz parte das datas, né? Você se comprometeu com datas, se comprometeu com entregas, e essas entregas têm que ser feitas. Mas não é também uma coisa radical, né? Houve um pequeno atraso, alguma coisa muito justificada, mudar a ordem de uma atividade, você também vai ajudar o pessoal da execução a conseguir executar, estima recursos, de repente fala, olha, eu não consigo mais fazer o projeto aí em um mês, porque esse computador aqui, ele não tem duas telas, eu preciso de duas telas para ter agilidade. Então providencia a segunda tela, que é um recurso que ele precisa. Né? Isso é viável? Não é? Como é que funciona? Você vai querer fazer um trabalho com um computador capenga, que é lerdo, aí como é que fica? Então é difícil, né? Divulgar o cronograma. Cada pessoa tem que saber o seu cronograma. Tem que saber quando que vai começar, quando que vai terminar, que dia que tem que entregar e controlar o cronograma, se teve atraso, se teve mudança. É um equilíbrio muito delicado, porque ao mesmo tempo que ele cobra, ele ajuda. Ao mesmo tempo que ele demite, ele fala para o chefe que a culpa não é do funcionário e a empresa tem que comprar alguma coisa que está faltando. Então é delicada
essa posição. E tem a ver com o gerenciamento de custos. Quem é que controla o dinheiro de um projeto? É o gerente de projetos. Não quer dizer que ele gasta o quanto quer. Ele tem um orçamento, ele tem um valor financeiro determinado. Se o dinheiro acabar, acabou. Então ele tem que prever quantidade de recursos, ele tem que destacar estimativas de hora de trabalho, ele pode transformar horas de trabalho em valor monetário. Se tiver hora extra, esse valor monetário aumenta. Tudo vira dinheiro no final. O gerenciamento de custos é isso aí. É colocar no custo do projeto até algumas coisas que às vezes é difícil de você estabelecer, porque você vai ter que ter um orçamento. O salário do funcionário faz parte do custo do projeto. Se tiver que fazer hora extra, é custo do projeto. Se tiver que trocar uma máquina porque a máquina está ruim e precisa de uma máquina melhor, isso é custo do projeto, isso não foi estimado. É garantir que tudo aí está dentro do previsto, e se alguma coisa não for previsto, tem que ser muito bem justificado e avaliado cuidadosamente, e tem que ser previsto com muita antecedência se de repente o dinheiro não vai ser suficiente. Se o dinheiro do projeto não der, um bom gerente de projeto avisa logo no começo. Ele chama o cliente e fala: olha, cliente, esse preço aí que a gente combinou, eu não vou poder fazer. Né? Imagina, construir um prédio, eu fiz a sondagem, peguei um monte de água, vou ter que fazer drenagem, eu preciso fazer um edital aqui, mais dinheiro, ninguém tinha como prever isso, foi uma coisa impossível, eu preciso de mais dinheiro. Aí o cliente vai falar: eu vou dar mais dinheiro porque a fundação deu errado. Aí, vai parar ou vai continuar a fazer o prédio? Essas são decisões que têm que ser tomadas, não é? Por isso que existem os aditivos de contrato. Então, você assinou um contrato com o cliente para fazer um prédio, se for alguma coisa muito justificada, muito avaliada, você pode retificar o contrato e pedir mais dinheiro. O gerenciamento da qualidade, que claro é fundamental, né? Você vai fazer a entrega, tem que ser uma entrega bem feita, né? Em qualquer coisa. A fonte que eu falei como um exemplo inicial tem que funcionar. Se eu for fazer a instalação de uma máquina, a máquina tem que estar trabalhando direitinho, o prédio não pode estar todo torto e inacabado. Então, o gerenciamento da qualidade é saber avaliar quando alguém fala: chefe, terminei a minha tarefa. Ah, terminou? Vamos ver se ela está bem feita. É documentado de alguma forma qual a ferramenta e qual a técnica que você vai usar para auditar essa qualidade. O que é uma parede reta? O que é uma máquina funcionando bem? Né? Qual é o erro que a sua fonte pode ter? Ah, terminei o projeto da fonte. Quanto está dando de erro? Ah, nem sei, eu não avaliei qual é o erro da minha fonte. Falei, então como é que você entrega a fonte e você não sabe nem qual é o erro? A fonte é perfeita, o erro dela é zero? Entende? Qual que é o erro que a sua fonte pode ter? Ah, ela está dando 5,1 volt, era para ser 5. 0,1 volt, pode ou não pode? E documenta os resultados, né? Então você precisa documentar os resultados e, se tiver problema de qualidade, anotar aí qual que é a ação de melhoria que vai ter que ser feita para isso não acontecer mais, né? Porque o cara falar que terminou a tarefa e a tarefa não terminou, é erro de quem fez a tarefa. O gerente de projeto tem que conversar com as pessoas sobre qualidade, sobre a medida, sobre como é que isso vai ser avaliado, para que a própria pessoa consiga ver se o trabalho dele tá bom. Senão o cara tá lá instalando o piso, ele olha e fala: puta, tá ficando ruim, eu vou me ferrar aqui. Deixa eu tirar e pôr de novo, senão a vaca vai pro brejo, porque ele sabe qual é a qualidade do piso que tem que ter. E se não tiver aquela qualidade, ele tem que arrumar. Gerenciamento de recursos, pessoal. Recursos, as pessoas pensam só em materiais, né? Recursos, insumos. Mas não é, pessoal. Recurso é muita coisa. Vamos lembrar que eu tenho recursos humanos. Então, quando eu falo de gerenciar recursos, é recursos necessários e possíveis, eu tenho que validar se eles estão bons. Dar feedback para a pessoa, conversa. Né? Você acha que você vai dar só carcada? Não é, gente.
chama a pessoa, às vezes elogia quem fez um trabalho bom. O cara que está indo num caminho errado falou, meu amigo, presta atenção, está demorando um pouco isso aqui. Vamos alinhar aqui os objetivos, porque o projeto é de uma equipe, né? A gente acaba tendo que ver quem que cometeu um erro grave. Mas a gente precisa entender que o projeto de sucesso é da equipe. E aí, eventualmente, recomendar troca e contratação de recursos humanos, reprovar o material que chegou, né? O cara está fazendo um prédio, já pensou? Ele chega na hora de descarregar o caminhão da betoneira, o concreto está todo ruim, está aguado, não é aquilo que o cara comprou. Entende? É um desastre, mas o cara tem que falar o quê? Pega esse caminhão de concreto e pode voltar com ele. Né? O motorista do caminhão vai dar pulo de 2 metros, né? Mas você vai fazer o quê? Vai concretar uma laje com concreto bichado, aguado, que não tem resistência? É complicado, mas isso aí é gerenciar os recursos, né? Gerenciamento de comunicações, né? É uma outra coisa importante, pessoal. Porque eu estou falando de dar feedbacks, de fazer reunião, de dizer alguma coisa e depois fala que eu não disse. Então, como é que vai ser a comunicação? Agora, você teve a entrega de uma etapa de projeto e você atestou a qualidade, faz um documento de qualidade. Então, você tem que saber dosar dentro de cada empresa o quanto de comunicação vai ter e como é que vai ser. É reunião semanal? É reunião todo mês? Todo mundo tem que estar ciente de coisas que mudaram, de coisas que vão ser diferentes. E todas as partes interessadas têm que estar alinhadas. E as partes interessadas são o cliente ou o chefe, ou seja lá quem foi que pediu, e quem está executando. O chefe pediu uma alteração no projeto e a pessoa que está fazendo não sabe, a alteração não vem. Se você chegar para o cara e falar, você fez aquela mudança? Não estou sabendo de nada, né? O problema de comunicação. Né? Não pode ter o gerente de projeto, tem que cuidar dessa parte. Né? E, claro, gerenciamento de risco, porque, cara, todo projeto tem um risco. Né? A coisa está dando errado, faz um treinamento. A coisa está saindo de onde precisa, muda o fornecedor. Puxa, está dando problema de comunicação, pensa numa reunião diferente. Faz uma reunião, sei lá, por time, faz uma reunião geral, conversa com a pessoa. Então você tem que ter isso quantitativamente, percebe? Isso é bem diferente do que falar, eu acho que o projeto está indo ruim. Você tem que ter isso, quantidades numéricas. O meu projeto está 5% atrasado. Se continuar desse jeito, vou atrasar 30 dias. Isso é um gerenciamento de risco. Seu projeto está em risco de atrasar 30 dias. Você tem que melhorar 5%. Em que atividade você vai melhorar 5%? Tem que ter uma resposta para reduzir isso. Você vai fazer uma obra e está com medo que o concreto é mexido? Então você vai ter que designar um funcionário para acompanhar o caminhão, para não acontecer esse problema. Gerenciar aquisições, né? Também é função do gerente de projetos. Né? De repente você tem alguma necessidade que tem que ser especializada. Né? Eu dei o exemplo aí que está vindo um produto da China, a empresa de transporte está trazendo, mas tem um fio atrapalhando o caminho. Cara, você vai ter que falar com a empresa de energia elétrica para os caras dar um jeito na hora de passar o caminhão, levantar o fio. Isso aí não dá para... Ninguém vai fazer isso aí de um jeito tranquilo. Tem que ser uma empresa especializada, tem todo um procedimento para isso. Então você tem que tomar cuidado com a aquisição desse serviço de outra empresa. Né? As compras têm que ter orçamentos, tem que ter fornecedores que têm a questão do preço, mas tem a questão da confiabilidade. Você vai procurar trabalhar com contratos. Então, às vezes, a confiabilidade das aquisições vai ter um custo. Finalmente, gerenciamento das partes interessadas. Né? O que são as partes interessadas? São os stakeholders. Então você tem que criar estratégias para aumentar esse engajamento, diminuir as possíveis resistências. Então quem é que é a parte interessada? São os patrocinadores, a direção da empresa, o cliente que contratou.
eles têm interesses. Então, geralmente, as pessoas que trabalham com gerenciamento de projetos lidam com bastante estresse e vão ganhar bem, né? Mas tem que cumprir todas essas atividades. Então, observe que já é uma posição bastante difícil. Sobre técnicas de gestão, nós vamos comentar apenas algumas aí, né? Técnica de gestão são procedimentos no seu trabalho que permite você fazer as coisas do gerenciamento de projeto. Né? Então, por exemplo, como é que você gerencia a documentação? Usando a técnica de fazer uma ata, ata da reunião. Como é que você confirma que você falou alguma coisa? Dá prioridade para e-mail. Evita falar de boca, tem que ter um documento lá. Para você conseguir gerenciar cada etapa do seu projeto, você tem técnicas de gestão. Uma delas é EAP, tá? Que é a estrutura analítica de projeto. Então você vai pensar no que o seu projeto vai fazer, em quais as necessidades que o projeto tem, e vai desenvolver modelos e templates para o seu projeto, padronizando documentação, facilitando o gerenciamento, pensando em uma estrutura hierarquia de projeto, né? Você é um gerente de projeto, de repente o seu projeto tem 50 pessoas. Como é que você vai falar com 50 pessoas? Então você pensa em estruturas para que isso possa funcionar. A técnica do caminho crítico também é uma coisa muito importante, principalmente no desenvolvimento do projeto, quando alguma tarefa não sai, né, alguma coisa atrasa, você sabe que as tarefas têm dependência uma das outras, né? Se o trabalho A não é feito, o B não consegue terminar. Como é que você coloca o piso se não terminou de contratar a laje? Né? Então aí vai ter problemas. Então essa dependência cria um caminho de tarefas, uma hierarquia de tarefas, e você pode determinar um caminho crítico, idealmente colocar nas tarefas críticas pessoas experientes e pessoas confiáveis. Tá? Existem aí o MS Project ou outros RPs para essa finalidade, aonde você faz todo o trabalho de cronograma e caminho crítico. As tarefas caminho crítico e cronograma, muitas vezes se usa a ferramenta MS Project. E essa técnica do caminho crítico é bastante utilizada. Pessoal, bom estudo para vocês. Agradeço a presença de todos.